Você já deve ter percebido que a quantidade de filmes de zumbis nos dias de hoje tem diminuindo cada vez mais. Não estou dizendo que eles não existem, ainda são lançados filmes de zumbis, mas a maioria não estão em destaque. Não por não serem bons, mas simplesmente porque não estão no mainstream. Ou seja, as grandes empresas não estão mais tão interessadas em fazer esse tipo de filme. Mas por que será? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Se você gosta de filmes e séries, então eu apresento a BRTV. A BRTV é um aplicativo para assistir filmes e séries, animes e canais de futebol, programa de variedade, adulto, notícias, filmes e muito mais. A BRTV conta com mais de 280 mil filmes e séries e mais de 500 canais, e está disponível para celulares Android e na sua versão web para PC e iOS. Aqui você consegue ter a melhor experiência que só a BRTV pode oferecer, e para ficar ainda melhor, o app ainda suporta DLNA e Chromecast. Dessa forma, você consegue transmitir a imagem e o som para a sua TV. O aplicativo oferece uma imagem nítida em 4K e 1080p em som digital, permitindo que os usuários usufruam de uma qualidade absurda, como se estivessem no cinema. E você ainda pode assistir de qualquer lugar e a qualquer hora. Os links para a BRTV vão estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Não é surpresa que não só os filmes de zumbis, como também os filmes de terror no geral têm decaído bastante e deixado muito a desejar. É só você ver os últimos lançamentos. Foram poucos os que realmente tiveram uma boa recepção. E para entender por que não se tem mais filmes de zumbi como antigamente, temos que voltar um pouco no tempo. Quando os filmes de zumbis ainda eram algo novo na indústria do cinema, ninguém dava tanta importância, pois antes dos filmes de George Romero, que é considerado o pai dos filmes de zumbis, os filmes sobre zumbis eram mais voltados para a magia, o oculto, rituais voodoo, até que foi lançado A Noite dos Mortos-Vivos, que é basicamente o filme que trouxe uma nova concepção para o gênero, pois no lugar de abordar os zumbis como escravos sob o efeito de magia, o voodoo, agora eles eram criaturas canibais que comiam pessoas e estas foram criadas a partir de um vírus ou infecção viral. E criou a concepção de que as pessoas viram zumbis com a mordida de outro zumbi e que eles só morrem se levarem um tiro na cabeça. E A Noite dos Mortos-Vivos fez tanto sucesso, mesmo tendo um baixo orçamento e filmado em preto e branco, que os próximos filmes do Romero e outras empresas tirariam inspirações ou até mesmo copiariam aquela fórmula de filme que o Romero havia criado, pois era algo novo e que estava em destaque na indústria. Então, nos anos seguintes, houve uma enxurrada de filmes de zumbis, incluindo Dia dos Mortos, Madrugada dos Mortos, A Volta dos Mortos-Vivos, Todo Mundo Quase Morto, O Morto Muito Louco. Esse último aí não era de zumbis, mas enfim, vocês entenderam. Todo filme onde a palavra morto-vivo aparecia, já imaginava um filme de zumbis do Romero, com bastante ação e muito gore. Mas os filmes do Romero eram mais do que apenas um filme sobre zumbis, pois quem é fã ou conhecia o Romero sabia que seus filmes traziam uma forte crítica social a temas como o consumismo americano e o capitalismo exagerado. Basicamente, os filmes eram como uma sátira da sociedade moderna. Enfim, o sucesso dos filmes do Romero continuou por um longo tempo, até que o público começou a dar uma estagnada e já estavam se cansando daquele formato de filme, pois não havia muita inovação e eram sempre a mesma coisa. Até que em 2002, quando os filmes de zumbis estavam quase mortos, um filme fora da bolha iria trazer o gênero de volta e com mais força do que nunca. Estou falando do filme 28 Days Later, ou Extermínio, como é conhecido aqui no Brasil. Dirigido por Danny Boyle e estrelado por Cillian Murphy, Extermínio nos traz uma trama pós-apocalíptica onde a Inglaterra é tomada por um vírus extremamente contagioso que transforma as pessoas em zumbis. Só que no lugar de seguir a mesma fórmula dos filmes do Romero, Extermínio tentou ir por um outro caminho, pois aqui nós não temos mais aquele zumbi lerdo e lento, que só busca um humano para se alimentar. Estes foram trocados por zumbis extremamente rápidos e violentos. E graças a Extermínio, um novo tipo de zumbi era criado, os infectados. Pessoas que no lugar de morrerem e voltarem à vida como zumbis, agora eram controladas por um vírus que faz elas se comportarem como zumbis, só que mais agressivos. E com o sucesso do primeiro filme, alguns anos depois veio a sua sequência, Extermínio 2,
que trouxe a mesma atmosfera do primeiro filme, só que dessa vez eles colocaram muitos, mas muitos zumbis. E claro, o segundo filme fez tanto sucesso quanto o primeiro, e a partir dali, os filmes de zumbis entram em uma nova era, a era dos zumbis rápidos, pois todos os outros filmes de zumbis que vieram depois de Extermínio copiaram a fórmula. E dentre esses filmes, os famosos incluem Zumbilândia, o remake de Madrugada dos Mortos e, claro, Guerra Mundial Z. Mas, infelizmente, o reinado dos filmes de zumbis estava prestes a cair, e o responsável por estagnar esse gênero tão incrível se chama The Walking Dead. Antes que venham nos comentários dizerem que eu sou um hater de The Walking Dead, eu tenho que avisar que eu sou fã da série e já maratonei mais de 2 vezes. Só que, infelizmente, acabou sugando ao máximo tudo que o gênero poderia oferecer. Para quem não sabe, The Walking Dead inicialmente foi lançada como uma história em quadrinhos, escrita por Robert Kirkman. A saga de quadrinhos teve como inspiração os filmes de Romero e o filme Extermínio, pois ele havia pegado os zumbis lentos de Romero e colocou eles no mundo pós-apocalíptico de Extermínio. E a saga fez tanto sucesso que não demorou muito até lançarem uma série live action do The Walking Dead. E eu até me lembro que as 3 primeiras temporadas fizeram um sucesso absurdo. E pra mim, a 3ª temporada sempre vai estar no meu coração como a melhor temporada de The Walking Dead. E isso não tem como discordar. No entanto, a partir da 4ª temporada até a última, a qualidade da série veio decaindo bastante e fizeram mudanças absurdas na história, que não condiziam com os quadrinhos. E isso foi irritando os fãs aos poucos. E diferente dos quadrinhos que teve um começo, meio e fim, a série de The Walking Dead ainda não acabou. E sim, eu sei que a série principal acabou, mas a história da série ainda continua em outros spin-offs, como a série do Daryl, a do Rick, da Michonne e por aí vai. Mas o que eu quero dizer é que a série The Walking Dead sugou e ainda continua sugando um gênero que aparentemente já saturou. E quando parecia não haver mais solução para os filmes de zumbis, surge uma luz no fim do túnel, ou pelo menos uma solução temporária, que no caso são os filmes asiáticos, mais especificamente as produções coreanas que deram uma vida extra ao gênero zumbi, trazendo filmes como Invasão Zumbi, #Alive e séries como All of Us Are Dead e Kingdom. E fora da Coreia também tivemos alguns filmes japoneses como I'm a Hero e Zunsen, que ajudaram a manter o gênero zumbi vivo por pelo menos algum tempo. Só que agora parece que até mesmo as produções coreanas deram uma esfriada, pois até o momento não se teve nenhum filme de zumbi novo nos cinemas. Acho que o último grande lançamento desse gênero foi Zumbilândia 2 e o filme é até legalzinho, mas ainda assim teve uma bilheteria menor do que a do primeiro filme. Enfim, será mesmo que os filmes de zumbis morreram de vez? Então, sinto em dizer que não, felizmente não, pois mesmo sem grandes lançamentos relevantes, os filmes de zumbis continuam vivos e sendo produzidos até hoje. A grande diferença é que a maioria dos filmes de zumbis lançados hoje em dia estão na encolha, ou seja, eles não são lançados mundialmente e alguns são exclusivos de algum país. Então você vai ter que caçar os filmes você mesmo se você quiser assistir. E alguns você só vai encontrar no idioma original e até mesmo sem legenda em português. Então se você não souber inglês fica meio difícil. Mas enfim, o gênero zumbi não morreu e continua vivo, só que não com a mesma força de antes. Inclusive, esse ano foram lançados alguns filmes de zumbis que nem eu sabia. Sinceramente, eu realmente espero que os filmes de zumbis voltem com força e tentem inovar de alguma forma, pois eu adoro assistir tudo sobre esse gênero. Ultimamente eu não tenho assistido muita coisa, pois eu não tô caçando mais filmes de zumbis. Mas se vocês souberem de algum filme de zumbi bom e desconhecido e quiserem um vídeo sobre aqui no canal, deixem um comentário aqui embaixo. E claro, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para nunca perder um vídeo. Vamos ficando por aqui e vejo vocês na próxima pandemia.